relações métricas em um triângulo qualquer, né? E elas incluem lei dos senos e lei dos cossenos, e além dessas duas leis, vou falar sobre senos e cossenos de ângulos obtusos, tá bom? Então, para começar essa aula, eu deixei aqui uma circunferência e um triângulo inscrito nessa circunferência, ok? E aí, vamos supor aqui que eu tenho outro triângulo. Vamos fazer a demonstração da fórmula para a lei dos senos, tá? No final da demonstração, eu generalizo e falo qual é a expressão da lei dos senos, ok? Então, o que a gente faz para mostrar? Vou pensar para esse ângulo aqui, tá? O ângulo A. Eu vou desenhar um triângulo auxiliar aqui, pegando no vértice B e aqui no vértice C, ok? E esse segmento que eu desenhei aqui, eu vou chamar aqui de A', esse segmento passa no centro, tá? Vamos supor que o centro seja aqui, beleza? Por que eu estou usando esse triângulo auxiliar que eu desenhei agora e não o triângulo azul original? Por quê? Quando eu pego um segmento B, A', que passa no centro, eu tenho uma vantagem. A gente já viu, em alguns casos, aí, algumas aulas atrás, que quando eu tenho meia circunferência, eu a divido em dois arcos de 180 graus. Né? E como esse ângulo aqui é um ângulo, o ângulo C, que é um ângulo inscrito em uma semicircunferência, aqui vale 90. Ó, do A' até o B, né, essa curva toda aqui, olha, 180 graus, né, meia circunferência. Então, esse arco C, que está inscrito nesse arco de 180, mede 90 graus. É sempre a metade. Ok? Aí, esse triângulo A', C e B é um triângulo retângulo. Aí que aparece a vantagem de se usar esse triângulo auxiliar e não o triângulo original. Porque seno, cosseno, tangente e outras razões trigonométricas, a gente sabe aplicar no triângulo retângulo. Ok? Bom, então vamos lá. Esse lado BC, eu vou chamar aqui de A. Okay? Medida do lado A, o lado original aí do triângulo. E esse segmento que vai de B até a linha mede 2 R's. Né? Quem é o R? R é o raio da circunferência. Então, se eu conheço o A, que é um cateto oposto ao A', e conheço os 2 R's, eu sei o seno do A'. Quem é o seno do A'? Seno do A' é igual cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que são 2 R's. Mas qual é a vantagem, então, de usar o A' e não o A direto? Olha, o A' e o A estão escritos no mesmo arco, olha só. Tanto o A' quanto o A são opostos aqui a esse arco que vai de B até C. Então, eles têm que ter a mesma medida. Qualquer ângulo que eu pegar com extremidades aqui em B e C, terão a mesma medida, ok? É o arco capaz que a gente viu algumas aulas atrás, tá? Então, eu posso usar o seno de A' igual a A sobre 2R's, que vale a mesma coisa que o... Opa, vou trocar para vermelho aqui. Que vale a mesma coisa que o seno só do A. O seno de A' é igual ao seno do A, porque eles estão escritos em um mesmo arco. Aí eu posso desprezar essa parte de cá que eu usei como auxiliar e pegar essa expressão que ficou do lado direito e trabalhar só com ela. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar ali 2 R's. Como que eu isolo 2 R's? Olha, multiplica aqui cruzado. 2 R's vezes seno de A, 2 R's seno de A. Igual a A vezes 1. A vezes 1 é A. Ou seja, os 2 R's têm que ser iguais a A sobre seno do ângulo A. Ok? Então, eu apliquei aqui para o ângulo A, né? Fiz essa demonstração para o ângulo A. Se eu tivesse feito para o B ou para o C, eu chegaria na expressão seguinte, ó, 2R's igual a B sobre seno do B. E para o C, ficaria C sobre o seno do C. Então, eu fiz uma vez só, fiz só para o A, ok? E a partir da realização dessa expressão para o A, eu consigo generalizar para o B e para o C também. Né? Ficaria a mesma expressãozinha aqui, só que com B e C. Essa expressão que eu acabei de encontrar aqui é a
lei dos senos. Ok? E tchau. Lei dos senos. Gente, tô ruim de traço, hein? Fica melhor. A razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é sempre constante, tá? Então, A sobre seno do ângulo oposto é igual a B sobre seno do ângulo oposto, que é igual a C sobre seno do ângulo oposto. Isso tudo é sempre igual ao diâmetro da circunferência circunscrita. E mesmo se não tiver a circunferência, a razão permanece. Você só não vai conseguir usar essa parte de cada expressão, tá bom? Mas o restante permanece, ok? Então, essa é a lei dos senos. Tá claro aí para vocês? Todo mundo? Sim? Ok, ok. Bom, arrastando um pouquinho aqui, a gente vai chegar no segundo caso, que é a lei dos cossenos, ok? Lei dos cossenos. Também tem uma expressão aqui, uma figura, eu vou fazer a demonstração para um lado, depois eu generalizo para todos os lados, porque não cabe ficar fazendo todas as demonstrações, é a mesma coisa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Suponha que na figura inicial, esse triângulo retângulo aí, AB, triângulo qualquer, quer dizer ABC, eu conheço os lados. Tá? Então, eu vou chamar esse lado aqui de A, eu vou chamar esse lado aqui de C, e aqui eu vou chamar de B. Então, suponha que eu conheça os lados. Aí eu vou usar uma construção auxiliar para eu poder fazer essa demonstração, tá? Vou chamar aqui de H, aqui eu chamo de X, e aqui vai ser B menos X. Então é tudo menos o que eu chamei de X do lado de cá, ok? E aí o que eu faço? Aplico o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos menores que eu obtive. No grandão eu não posso fazer isso, porque o grandão é um triângulo qualquer. Pode até ser retângulo, tá? Mas eu estou fazendo um caso em que o triângulo é um qualquer. Mas os de baixo, os menores, quero dizer, são triângulos retângulos, né? Porque eu desenho uma altura aqui. Aqui é perpendicular aqui embaixo. Então, aplico o teorema de Pitágoras nos dois triângulos menores, tá? No primeiro triângulo, então da esquerda, fica assim, ó, C ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Guarda essa informação. Agora eu vou aplicar para o outro triângulo menor. A hipotenusa aqui é o A, né? Então fica assim, A ao quadrado é igual a h ao quadrado mais b menos x ao quadrado. E eu preciso desenvolver esse segundo membro aqui, né? Vou repetir a primeira parte, ó, a ao quadrado é igual a h ao quadrado mais, eu tenho aqui um produto notável, vamos desenvolvê-lo, quadrado do primeiro, b ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né, 2bx, mais o quadrado do segundo é x quadrado. Beleza? Muito bem, ainda estou com uma expressão um pouco estranha aqui, porque a gente não pode ter no resultado elementos que não tinha antes, quando eu comecei a desenvolver a fórmula, tá? Então tem que desaparecer com h daqui e com x. Uma parte é bem tranquila, né? Porque eu tenho aqui um h ao quadrado, que se eu casar com esse x quadrado aqui, dá quem, ó? Lá em cima, ó. X ao quadrado mais h ao quadrado é o c ao quadrado. Beleza? Então a minha fórmula está melhorando um pouquinho, ó. O a ao quadrado é igual o h ao quadrado mais x ao quadrado, eu vou trocar por c ao quadrado. Ok? Mais o b ao quadrado menos 2bx. Então, eu ainda estou com o problema do x, né? Tem que sumir com esse x. O que eu faço? Vou vir nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo menor, AB, vou chamar de P aqui, ABP, eu vou aplicar cosseno do A. Cosseno do ângulo A aqui. Por quê? Porque eu vou relacionar o x com o C. Quem é o cosseno do A? Cosseno do A é igual a cateto adjacente, que é o x, sobre hipotenusa, que é o c, ok? Então, quem vai ser o x? X é igual ao c vezes cosseno de A. Multiplico o x pelo cosseno. Então, agora eu tenho x em função do c e do cosseno do A. Agora é só substituir. E aí minha expressão vai ficar assim, ó. A ao quadrado igual c ao quadrado mais b ao quadrado menos 2b, no lugar do x eu ponho c cosseno A.
Então, C cosseno A. Ok? Aí eu tenho a minha expressão, que é a lei dos cossenos. Errei de novo o tracinho aqui. A lei dos cossenos. Beleza? Ok. Ó, ficou até bonitinho agora. Gente, então eu fiz pro lado A. Observe que se eu peguei o lado A no começo, o cosseno que eu vou utilizar é o cosseno do ângulo oposto ao A. E o A só aparece no começo. Então, A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo A, que é oposto ao lado A. Se eu tivesse começado aí, fiz a demonstração, para outro ângulo, outro lado, por exemplo, o B, como ficaria a minha expressão? Ficaria assim, ó. Se eu tivesse feito para o B, ficaria B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC, cosseno de quem? Do ângulo que está oposto a B. O ângulo oposto a B é o Bzão, né? Então, cosseno do Bzão. E se eu tivesse feito para o lado C, ficaria assim, ó, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BC, cosseno de quem? Do ângulo oposto ao lado C, que é o ângulo Czão. Ok? Vocês precisam guardar 3 fórmulas? Lógico que não, né? É só você guardar a ideia, que a fórmula é a mesma, só que com versões diferentes, tá? Lembre-se sempre que você tem que começar com um lado e terminar com o cosseno do ângulo que está oposto a esse lado. É isso que você tem que guardar. No meio da fórmula aparecem os outros elementos, os outros lados. Tá bom? Tá claro aí para todo mundo? Toque, toque. Alguém aí? Isso, Isadora. Bom, gente, então aqui eu fiz o caso lei dos sinos, lei dos cossenos, e aí, terceira coisinha da aula de hoje é falar disso aqui, ó. Relações métricas no triângulo qualquer, só que seno, cosseno de ângulos obtusos. Saiu um pouquinho ruim isso aqui, né? Ângulos obtusos. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Obtusos. Beleza. O que são ângulos obtusos? Ângulos que são maiores que 90 graus e menores do que 180. Eu deixei esse círculo aqui, nós vamos falar dele mais para frente, mas certamente vocês já viram isso aí na primeira série, tá? ou segunda série, dependendo da escola que vocês estavam antes, tá? Que a gente vê na primeira série, que é as relações trigonométricas no círculo. Tá? E aí, o que é o seno? O seno são segmentos aqui no eixo Y, eixo dos senos. E os cossenos são segmentos aqui no eixo X. Então, por exemplo, se eu desloco desse ponto até o ponto B aqui, eu descrevo um ângulo que eu estou chamando de alfa, ok? Projetando esse ponto aqui no eixo X, eu tenho esse tamanho vermelho, que é o ângulo, que é o cosseno desse ângulo. Projetando aqui no eixo Y, aqui assim, ó, então eu tenho esse tamanho aqui, que é o seno do ângulo alfa. Ele está sendo colocado aqui assim, mas sem problema, tá? Aí, se eu quiser saber seno e cosseno do ângulo suplementar esse ângulo, o que eu faço? Eu pego 180, que é a volta inteira, né, até aqui, ok? Aqui é o zero. Caminho até aqui e tiro o alfa, ok? Tiro o alfa aqui, ó. Esse tamanho aqui é alfa. Então, o suplementar do alfa é esse pedaço inteiro aqui. Okay? Para que eu estou fazendo isso? Para você entender a relação entre o seno de um ângulo do seu suplementar e o cosseno desse mesmo ângulo com o seu suplementar. Ok? Vamos começar com o seno. Olha só. Então, o ângulo alfa, ele para aqui nesse ponto. Né? O alfa para aqui. E o suplementar dele para aqui. Né? Quem é o seno do suplementar? É esse pedaço. Que já era o seno do alfa. Tá vendo? Então, se eu tenho dois ângulos suplementares, os senos são iguais. Então, guarda essa expressão aqui, olha. Seno de π menos alfa é igual ao seno do alfa. Esse aqui é o ângulo que a gente está trabalhando e esse aqui é o suplementar dele. Ok? Π menos alfa ou 180 menos alfa, como quiserem, tá? 180 menos alfa. Mesma coisa. Os senos são iguais. E os cossenos? Um cosseno está do lado de cá, que é o cosseno do alfa,
a projeção desse ponto aqui no eixo X vai ser esse segmento. Então, observe que agora eles já não são iguais. Tá? Um está de um lado, o outro está do outro. Os tamanhos são os mesmos. Qual vai ser a diferença? Se um é positivo, o outro é negativo. É como se fosse plano cartesiano mesmo, tá? Do lado de cá positivo, do lado de cá negativo pro cosseno, ok? E aí, como fica então a relação para o cosseno? O cosseno de π menos alfa tem que ser igual a menos o cosseno do alfa. Então, os sinais são contrários, tá? E quem quiser pode usar graus também. Tudo bem? Então, guardem isso. Se você quer calcular o seno do 120, você tem que olhar para o suplementar dele. Qual é o suplementar do 120? 180 menos 120, é 60, né? Então, o seno do 120 é igual ao seno do 60 graus. E qual que é o seno dos 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, se você quer o seno do 120, tem que ser raiz de 3 sobre 2. Agora, se você quiser o cosseno do 150, por exemplo, cosseno de 150, para quem que você tem que olhar? Para o suplementar do 150, que é 180 menos 150, é o 30, né? Então, você tem que olhar para o cosseno do 30. Só que com um detalhe, olha aqui. No caso do cosseno, tem um menos antes, ó. Então, aqui é menos, tá? Então, resposta, menos cosseno do 30 pela tabelinha. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a resposta, menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, é assim que vocês vão calcular senos, cossenos e até tangentes, né? De ângulos obtusos, ok? Aí sempre tem aquela pergunta, professor, se tiver um ângulo que eu não sei o seno e o cosseno, fora da tabela, aí tem que ter informação do problema, tem que ter uma tabelinha mostrando, tá? Não se preocupe com isso. Para os ângulos notáveis, a gente tem a obrigação de saber, 30, 45, 60, tá? Mas para fora disso, aí você não tem a obrigação de saber, tem que ter uma tabelinha aí para você utilizar, tá bom? Ok, ok. Até aqui tudo bem, né? Tá claro para todo mundo? Até aqui? Sim? Beleza, isso aí. Pessoal, estamos quase acabando. Vamos resolver dois exemplos aqui. Primeiro exemplo é esse, olha só. A base de um triângulo isósceles mede 3 raiz de 3. E o ângulo oposto à base, 120 graus. A medida dos lados congruentes desse triângulo em centímetros é... Bom, o que eu vou fazer aqui então? Vamos lá, vou chamar aqui vou supor que é aqui, tá? Esse aqui é o 3 raiz de 3. O ângulo oposto é esse aqui, 120. Não está aparecendo 120 não, mas não tem problema. Os lados congruentes, esse aqui, ó, x, esse aqui também é x. Ok? A gente quer saber o valor desse x. Olha, a gente pode usar qualquer uma das duas leis que a gente trabalhou. Pode ser lei dos cossenos ou lei dos senos. Mas sempre que possível, eu gosto de usar a lei dos senos, que ela é mais rápida, tá? E eu vou usá-la nesse caso. Como é que eu vou usar a lei dos senos aqui? Eu preciso de dois ângulos aqui. Eu só tenho um. Mas o triângulo é isósceles. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo mede 180 graus. Tá? Se um ali é 120, sobram 60 graus para dividir para os dois. Esse aqui tem que ser 30 graus e esse outro aqui também tem que ser 30 graus. Beleza? Então, fechou a soma 180. Agora eu consigo aplicar a lei dos senos. Tá? Qual é a lei dos senos? A razão entre um lado e o ângulo oposto é sempre... E o seno do ângulo oposto é sempre constante, né? Então, vou pegar aqui, ó, x sobre... Qual que é o ângulo oposto? 30 graus. Seno de 30. Beleza. Tem que ser igual. Vou pegar outro lado aqui. Não vou pegar o x de novo, senão a gente não sai do lugar. Vamos pegar esse aqui, ó. 3 raiz de 3 sobre seno do ângulo oposto, 120. Então, seno do 120. Muito cuidado para não escrever o ângulo, tá? Um erro muito comum é você colocar 30x sobre 30, 3 raiz de 3 sobre 120. Aí esquece do seno, aí erra tudo, tá? Ok. Agora é só trocar os valores e ser feliz, né? Vou continuar aqui em cima, ó. X sobre seno de 30. Seno de 30 é meio. Igual a 3 raiz de 3 sobre quem? Seno do 120. A gente acabou de ver agora, né? Seno do 120 é igual a seno do 60. E o seno do 60 é raiz de 3 sobre
Opa! Sobre 2, né, professor? Sobre 2. E aí a gente pode cancelar algumas coisas, né? Veja só. Esse 2 cancela com esse 2. E o raiz de 3 aqui cancela com o raiz de 3. O que vai sobrar para a gente? Só o x, né? O x tem que ser igual a 3 centímetros. Ok, centímetros. Beleza? Letra A aqui. E um segundo exemplo. Esse aqui, ó. Bonitinho também. Se as medidas de dois lados de um triângulo são, respectivamente, 7 e 5 raiz de 2, e se a medida do ângulo entre esses lados é 135 graus, então a medida em metros do terceiro lado é... Ok, vamos lá. Vamos supor que aqui é o ângulo de 135, agora está aparecendo um pouquinho mais, né? Opa, 135. 130. 135. 7 aqui, 7. E aqui, 5 raiz de 2. E o terceiro lado é esse aqui, né? A gente quer saber o terceiro lado. Bom, aqui não tem jeito de a gente usar a lei dos senos, porque a gente não consegue saber quais são os outros ângulos, tá? Então a gente vai ter que usar mesmo a lei dos cossenos, sem problema. A gente começa com o x aqui, porque a gente tem o ângulo oposto ao x, ok? Então, o x quadrado, vou fazer aqui em cima, ó, x quadrado tem que ser igual a 7 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 5 raiz de 2 vezes cosseno do 135 graus, ok? Então, aí a gente usou aqui a fórmula da lei dos cossenos, né? Só para a gente recordar, olha só. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes 2, é da fórmula, vezes b vezes c vezes cosseno do alfa. O alfa é o oposto a A, ok? Então, aqui está a utilização da fórmula. Utilizou a fórmula corretamente? Agora é só fazer conta, tá? X quadrado, fica quietinho ali. 7 ao quadrado, 49, mais 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? É 25 vezes 2, né? 50. Esse 5 ao quadrado, 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 25 vezes 2, 50. Menos 2 vezes... Antes de desenvolver isso aqui, veja o seguinte. O cosseno do 135. 135 a gente não sabe qual é, porque não é um ângulo notável, mas tem um suplementar dele. Qual é o suplementar dele? 180 menos 135, que é o 45. Ok? Do 45 a gente conhece. Cosseno do 45 é raiz de 2 sobre 2. Mas lembra que lá tem que ter um negativo? Então, esse aqui vai ser, ó, esse carinha aqui, ele é menos raiz de 2 sobre 2. Ok? E aí já facilita a nossa vida 1 milhão de vezes. Por quê? Esse 2 aqui, olha, ele vai cortar com esse 2 que está aqui. Beleza? E o raiz de 2 vezes o raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 a gente já sabe que é 2. Então, facilita muito a nossa vida. 7 vezes 5, 35, vezes um 2 que vai sair daqui, dá 70, né? E é 70 positivo, né? Por que positivo? Porque tem um negativo aqui que vai combinar com esse negativo e vai dar um positivo. Ok? Bom, então, o nosso x ao quadrado tem que ser igual 50 mais 70, 120. 120 mais 49, 169. X ao quadrado é 169. Então, o x tem que ser a raiz quadrada disso, né? De 169. E a raiz quadrada do 169 a gente sabe que dá 13. Então, 13 metros é a nossa resposta. Ok? 13 metros. Beleza? Ok, gente? Esses dois exemplos aí para todo mundo? Tá claro? Quando vocês respondem, eu vou passar para o último tópico da aula. Ok, beleza. Que é esse aqui, ó. Último tópico da aula. Natureza de um triângulo. O que é isso? Saber se o meu triângulo ele é um triângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo,
mas só usando as informações que a gente tem aí no problema, tá? E como é que a gente faz isso? Bom, se a gente tem três lados, vamos supor que os lados são diferentes para colocar o caso mais extremo, tá? Mais difícil. Porque se os lados forem iguais, fica fácil, os ângulos são todos 60 graus, tá? E a gente sabe que aí é um triângulo acutângulo, tá? Vamos pegar o extremo aí, que são todos os lados diferentes. Se todos são diferentes, sempre vai ter um maior, ok? A gente supõe, então, que o A aqui é o maior. Isso não faz diferença, tá? Poderíamos supor que o B é maior ou que o C é maior. Vou supor que o A é o maior, ok? E vou usar a lei dos cossenos para o A. Fica assim, ó. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo oposto ao A, que é o azão. E aí eu vou isolar o cosseno, tá? Vamos, joga para cá o cosseno com o que está acompanhando ele, fica assim, ó, 2BC cosseno do A igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos o A ao quadrado. E aí, como eu disse, eu vou isolar o cosseno, tá? Fica assim, ó. Cosseno do A tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos o A ao quadrado, tudo isso sobre 2BC. Bom, é aí que tá. Chegando aqui, a gente tem que fazer uma análise. Que é a seguinte, o cosseno é zero, ou ele é positivo, ou ele é negativo. Por quê? Segundo a nossa análise desse item aqui, olha só, se o ângulo está do lado de cá, no cosseno, opa, usei a branca ali, né? Se o ângulo está do lado de cá, o cosseno é negativo. E aí o ângulo é obtuso. Se o ângulo está do lado de cá, o cosseno é positivo. Aí o ângulo é um ângulo agudo. Que a gente achou. Tá? Então é o seguinte, olha só. O cosseno do A é igual a essa expressão aqui. A parte de baixo sempre vai ser maior do que zero. Por quê? Porque B é maior do que zero, o C também é maior do que zero, então o dobro de BC tem que ser maior do que zero. Não precisa preocupar com a parte de baixo. Quem vai mandar no sinal é a parte de cima. Ok? Se o de cima for negativo, então a expressão é negativa. Se o de cima for positivo, então a expressão é positiva. Se o de cima for zero, então a expressão vai dar zero, ok? Então aí a gente tira as três conclusões. Ó. Vai ser acutângulo quando o b ao quadrado mais o c ao quadrado menos o a for positivo, certo? Porque aí, se for positivo, o cosseno é positivo. E cosseno positivo é ângulo agudo. Vai ser retângulo quando o de cima for zero. Quando b ao quadrado mais c ao quadrado menos a for igual a zero. E vai ser obtusângulo quando a parte de cima for negativa. Ou seja, quando o b ao quadrado mais o c ao quadrado menos o a... Opa, faltou um quadrado aqui, tá? Aqui, aqui. O a ao quadrado for menor do que zero. Ok? Então é isso.